E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp com shoppings, cinemas e teatros, parques e todos os locais de lazer fechados por causa da fase vermelha aqui do Plano São Paulo. Como encontrar uma atividade justamente, Tayana, para a criançada e os adultos nos próximos finais de semana? Vai uma dica. Atividades online do Museu Catavento. Quem vai falar sobre essas atividades para a gente é a Luara Brito, monitora do museu. Bem-vinda, Luara. Fala o que o Catavento preparou aí para garantir o lazer, né, nesse momento difícil de pandemia. Oi, gente, tudo bem? Bom, esse momento é muito desafiador, né? Nós pensamos em diversas formas. Logo que o museu ele fechou, nós partimos para as plataformas virtuais, então, tanto no YouTube como em todas as nossas redes sociais, nós começamos a criar conteúdos online. Então, nós criamos diversos programas para levar o entretenimento para a criançada em casa e para que eles conseguissem continuar aprendendo de uma forma divertida, como é aqui no museu, mas aí na casa de cada um, né? Então, entre esses programas tem experimentos que eles podem fazer em casa, tem construções, tem explicações mais didáticas, assim, de cada parte do museu, aulas didáticas e divertidas para a galera online. E, Luara, me diga uma coisa, essas atividades são do dia 7 de fevereiro ao dia 19, muita atividade online, gratuita. Como vai funcionar? Então, passa o serviço para a gente. Como os pais e a criançada podem acessar esse momento, então, com o Catavento? Na verdade, as atividades online do Catavento, elas já estão rolando desde o início da pandemia. Nós já partimos para a plataforma online, né? Mas no dia 5, na verdade, e no dia 19, nós teremos 2 programas muito especiais. Nós criamos várias séries online, entre essas séries o Lab Lego, que é uma série em que nós ensinamos a partir de peças de Lego. Aqui no Museu Catavento nós temos o Laboratório Lego, Laboratório de Lego Education, e que era assim um lugar em que as crianças piravam e amavam conhecer. Sem dúvidas nenhuma, era um dos lugares mais visitados. Então, a gente não quis que as crianças ficassem sem isso nesse período que eles estão em casa, né? Então, em especial, no dia 5, nós teremos a construção do MASP. Eu tô até aqui com ele do meu ladinho para mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda. O MASP todo de pecinhas de Lego. E não é só a construção, né? Ao decorrer da construção, vai existir toda uma conversa super didática e divertida, contando algumas curiosidades sobre MASP, algo bem legal. E no dia 19, nós vamos montar a Torre Eiffel. Olha isso. Também toda feita de pecinhas de Lego. Aí precisa ter habilidade. E também na mesma pegada do MASP. Não vai ser só a montagem, vai ser a montagem com algumas curiosidades dela também. Agora a gente está, né, aí na fase vermelha, como a gente vem falando. Como vem sendo a preparação aí dos protocolos também de vocês? Então, a gente já vem se preparando há muito tempo. O Museu Catavento ele reabriu em outubro de 2020. Mas durante todo o tempo que nós passamos fechados, nós nos preparamos para a reabertura. Então, equipamos o museu todinho com álcool em gel. Ninguém entra no museu sem antes aferir a temperatura e passar pelo nosso tapete de higienização. E também, obviamente, adaptamos todas as monitorias. É muito difícil para um museu de ciências que é totalmente interativo voltar nesse momento, né? Porque o nosso público estava acostumado a tocar em tudo, a ver tudo tocando, assim, né? E aí, nesse momento tão desafiador, nós resolvemos mudar tudo isso. Então, os grupos, eles são agendados, eles têm que ser agendados pelo site, pelos números de telefone do Catavento, né? Que são encontrados tanto no nosso site quanto nas nossas redes sociais. E aí, agendando, entram grupos de 10 pessoas por vez, de 10 em 10 minutos. Então, o máximo de pessoas que ficam numa sala por vez são 10 pessoas, para a gente, né,
não correr risco de aglomeração, de nada disso. Também para a segurança, tanto dos nossos colaboradores quanto dos visitantes. Nós distribuímos para os nossos colaboradores máscaras, face shields. Então, nós estamos nos adaptando, né? Então, a cada fase, mas está dando tudo certo. Está sendo desafiador até mesmo para o público, porque é difícil a criança vir aqui esperando, enfim, encostar na máquina de arrepiar o cabelo e ver seu cabelo todo para cima e não ter isso, porque eles não estão podendo tocar, né? Mas nós estamos tendo feedbacks muito positivos. A galera está entendendo que isso é só por conta do momento que nós estamos passando, né? E estão ansiosos, sempre falam no final da visita que não vem a hora de tudo voltar ao normal, de vir a vacina, de todos estarem vacinados, para que eles aproveitem o nosso castelinho ao máximo, como antigamente. Pois é, Luara, você falou uma das questões, né? Como é um museu interativo, né? Isso que você falou talvez é o que chame mais a atenção da criançada, né? Essa questão de você colocar a mão ali no círculo, o cabelo ficar em pé, toda uma questão de eletricidade, enfim, que também é contada para as crianças, para eles irem aprendendo um pouquinho sobre essas questões, mas ao mesmo tempo, pelo que você me conta, o Museu Catavento tem conseguido buscar alternativas para que não falte diversão e cultura para essas crianças, algumas vão presencial, que se sentem mais seguras, as outras nesse modo online. Sim, nós temos programação tanto online quanto presencial. As presenciais, elas são um pouco mais contidas, né? A visita ela não é como antigamente. Então, por exemplo, o público que vinha de escola, que nós recebíamos na semana, muito público escolar. Então, a professora agendava, a criançada vinha aqui, pirava, e aí esses grupos, eles tinham uma monitoria. Já o pessoal que vinha de final de semana, que era mais família, era pai, mãe, tio, vó, avô, todo mundo junto, essa galera não recebia monitoria, só nas salas específicas. Então, lugares que eles amam, por exemplo, o nosso simulador de nave espacial, nosso simulador de submarino, nosso laboratório de Lego, o Dinos do Brasil, que é uma realidade virtual sobre dinossauros incrível, estão fechados, porque, né, é um espaço fechado em que tem uma limitação de pessoas que tem que estar lá dentro, fechadinho, então no momento a gente não consegue reabrir dessa forma, mas a gente está tentando suprir essa falta que a galera está sentindo pelo conteúdo virtual. Então, por exemplo, o Lab Lego, ele supre, substitui, vamos dizer assim, virtualmente, o laboratório Lego Education que nós temos aqui. Então, ele sai quinzenalmente, às sextas-feiras, às 4 horas da tarde. E nós temos várias outras programações, por exemplo, por dentro do Catavento, que vai desvendando cada lugarzinho do Catavento para você se sentir aqui virtualmente, para a galera que não se sente segura ainda em sair de casa. E para quem se sente seguro, eles vêm aqui, aproveitam também, não da forma com que eles aproveitavam antigamente, tocando em tudo adaptado, mas eles entendem, né? Todo mundo sabe o momento que nós estamos passando e que tudo que nós estamos fazendo é pela nossa segurança. Se a gente pudesse, a gente estava deixando todo mundo tocar em tudo, mas não é seguro no momento e a gente não quer fazer nada sem segurança. Então, vamos seguir tudo no momento certo e aí, quando tudo puder voltar ao normal, aí sim, libera para todo mundo voltar a arrepiar o cabelo, viajar de nave espacial e aproveitar ao máximo o museu. Agora, Luara, interessante isso que você está falando, né, eles entendem que não pode mais aproveitar da forma que era antes, porque vocês recebem aí criança de todas as idades, né? E eu queria que você falasse também um pouquinho pra gente quais as expectativas de vocês e para as crianças menorzinhas também, o que tem de interessante aí no Museu Catavento? Bom, nós recebemos crianças, pessoas de todas as idades. O Catavento ele é direcionado para o público a partir dos 7 anos até a galera da melhor idade, então 60, 70, não temos limite. Mas a gente fala nessa questão dos 7 anos realmente por ser
algo mais científico. Mas todas as nossas monitorias, todos os nossos espaços, eles são muito adaptáveis. Então, por exemplo, quando chega uma galera de 3 anos de idade, eles vão entender, não da mesma forma que, por exemplo, explicar física para uma galera de 3 anos de idade é um pouco difícil. Mas na Lego a gente consegue. Então a gente explica a inércia, que o carrinho, quando ele está parado, ele está em inércia. Quando ele se movimenta, ele sai da inércia. E a criança, ela não vai, de 3 anos, por exemplo, ela não vai assimilar isso. Mas nós adaptamos para que ela também participe e que todo mundo esteja incluso nisso. Para 2021, nós temos muita coisa para ser lançada. 2020 era um ano que a gente tinha programado muita coisa. Infelizmente, essas coisas, esses programas, enfim, tiveram que ser adiados. Mas, se Deus quiser, esse ano tudo vai sair, vai dar certo. Para esse ano, nós teremos exposições tanto fixas quanto temporárias, né? Para exposições fixas, vocês podem esperar, assim, inteligência artificial, só dando spoiler, porque muita coisa é segredo e a gente vai divulgando aos poucos. Mas nós vamos ter uma sala de inteligência artificial sensacional. Nós vamos falar sobre alimentação saudável de uma forma totalmente interativa, em que todo mundo vai amar, sem dúvidas nenhuma. E como temporária, nós vamos ter realidade virtual, realidade aumentada. São muitos os planos esperando a reabertura oficial, com tudo voltando ao normal. Tá certo, Luara Brito, monitora de tecnologia e educação, então aí do Museu Catavento. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, pessoal.